Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Novos conselheiros de assistência social tomam posse em solenidade na Câmara do Rio. A política de assistência social é muito importante para o nosso município, tão quanto a política de saúde, de educação, pois a assistência representa muita coisa na vida dos usuários. O presidente da Comissão de Educação faz balanço sobre os trabalhos até aqui. E no Dia do Mestre você vai ver a preocupação com a educação no município, que foi tema de um debate na Câmara do Rio. Sucessivos cortes, além de afetar a nossa tecnologia, afetar a nossa soberania, diz de fato que país nós queremos para o futuro. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da posse dos novos conselheiros municipais de assistência social. A solenidade aconteceu na Câmara do Rio e contou com a presença da vereadora Luciana Novaes. Os novos conselheiros foram empossados, um a um, pelo secretário de Assistência Social, João Mendes de Jesus. Ao todo, 30 novos conselheiros tomaram posse para um mandato de 2 anos. Entre eles, representantes da sociedade civil e do governo municipal. Hoje, então, nós tivemos a honra de dar posse aos novos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social aqui do município do Rio de Janeiro. A importância da política, não somente pela representação popular, como também pela política social do município, é de suma importância. Eu acredito muito no fortalecimento desse conselho. Cada vez mais a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal, junto com o prefeito Marcelo Crivella, tem trabalhado para fortalecer os conselhos aqui do município. É fundamental que a gente tenha esse momento solene, cívico, de participação no Conselho Paritário, ou seja, sociedade civil e também a sociedade governamental. Agora, representação completa para fortalecer os conselhos municipais de assistência social do Rio de Janeiro. 10 conselheiros são representantes da sociedade civil, 10 do governo municipal e os outros 10 vão assumir as vagas de suplente. O Conselho Municipal de Assistência Social é permanente e tem o poder de criar normas, deliberar e controlar a política de assistência social no município. A vereadora Luciana Novaes, que estava presente no evento, falou da importância do trabalho dos conselheiros da assistência social para a população. A política de assistência social é muito importante para o nosso município, tão quanto a política de saúde, de educação, pois a assistência representa muita coisa na vida dos usuários. Nós esperamos que a nossa Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos dê todo o suporte para esses conselheiros, tanto quanto de infraestrutura, quanto de preparo para eles. Vereadores apresentam medidas para proteger estudantes e funcionários da rede municipal de ensino.
Projeto de lei determina que veículos do transporte público exibam um ano de fabricação. Proposta em tramitação concede desconto no IPTU para hostels. Projeto em análise obriga a Prefeitura a substituir frota por veículos movidos a energias renováveis. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à diretora da Escola Municipal Marcos Tamoio, Rosana de Araújo Marques. 2 CPIs da Câmara do Rio chegam ao fim na quinta-feira. As reuniões de encerramento, com a leitura do relatório final, são algumas das atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 15 de outubro, a vereadora Fátima da Solidariedade realiza o workshop sobre o tema Outubro Rosa. O evento acontece a partir das 9 horas da manhã no auditório da Câmara Municipal. Na quarta-feira, a comissão especial com a finalidade de acompanhar denúncias de assédio moral no âmbito da administração municipal se reúne para deliberar a realização sobre a audiência pública. O evento vai ser ao meio-dia no gabinete do vereador Renato Cinco. Também na quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como as responsabilidades do poder público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos, realiza mais uma reunião. Os parlamentares vão ouvir Ailton Cardoso, chefe de gabinete do prefeito Marcelo Crivella. A sessão vai começar 13h na sala das comissões. A CPI das enchentes volta a se encontrar na quinta-feira, dia 17 de outubro, a partir da 13h na sala das comissões. A reunião vai ser para a votação do relatório final. Também no dia 17 de outubro, a CPI, com a finalidade de apurar denúncia de suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da prefeitura na Passarela do Samba, no Carnaval de 2019, se reúne para a leitura e votação do relatório final. O encontro vai ser às 15h na sala das comissões. Já na sexta-feira, dia 18 de outubro, a Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública sobre o tema Segurança Alimentar. A sessão vai ser no plenário a partir das 14h. Você vai ver no próximo bloco. Debate na Câmara do Rio discute situação da educação no município. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Nesta terça-feira é celebrado o Dia do Mestre. Para falar sobre a importância da data, convidamos o vereador professor Célio Luparelli para uma entrevista. Ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara do Rio e, na conversa com a repórter Simone Braga, ele fez um balanço sobre os trabalhos da comissão até hoje. Vereador, já agradeço aqui desde o início a sua participação para essa entrevista tão importante nesse dia especial, no dia que celebra o Dia do Professor. Vereador, qual o balanço que o senhor faz aí do trabalho da Comissão de Educação, a comissão permanente aqui da casa? Bem, olha só, nós tivemos a oportunidade de inovar, retirando as audiências públicas, que a comissão normalmente, qualquer comissão faz na própria Câmara, normalmente faz ali no plenário, em que nós temos, em média, 50, 60 lugares para serem ocupados, e a amostra sendo pequena, a realidade que aparece para nós da comissão é uma realidade distorcida. Então, nós da comissão resolvemos descentralizar, fazer aquelas chamadas audiências públicas regionalizadas, uma em cada CRE. Como nós temos 11 CREs, nós teremos que fazer ao longo deste ano, 2019, 11 audiências públicas. Já fizemos 8, faltam, portanto, 3, e o nosso planejamento, ao final da 11ª, nós temos uma reunião junto à comissão, a Secretaria de Educação e os coordenadores dessas 11 CREs para fazer uma avaliação global. Porque a nossa intenção é de 2020, nós pretendemos continuar na presidência da comissão e retornar nas mesmas 11 CREs
para fechar aquilo que nós não conseguirmos fazer nesse primeiro momento. O balanço é altamente positivo, embora ainda algumas distorções, eu sou muito sincero, na fala, há umas distorções, até mesmo por conta da cultura, né? As pessoas se preocupam muito em não liberar aqui suas ansiedades. A gente vê, por exemplo, que em algumas CREs há uma certa inibição. Isso é um processo de conquista. Eu digo sempre que a democracia do Brasil é uma democracia muito jovem. Na verdade, o Estado brasileiro se tornou verdadeiramente democrático com a Constituição atual, em 1988. Então, é muito pretensioso, da nossa parte, da parte de qualquer um, querer, com pouco mais de, nem chegamos ainda a 30 anos, querermos realmente que nós tenhamos um resultado democrático esperado, aquilo que a gente vê nas democracias europeias, na norte-americana, que já são seculares. Mas, de qualquer forma, os resultados têm sido positivos. E o que o senhor tem observado? São muitas reclamações, pedidos de ajudas? O que o senhor pode relatar para a gente? Repito, a despeito dessa inibição, que algumas crises a gente viu, principalmente por participação dos membros do CEP, que é do Sindicato dos Profissionais de Ensino Público, e mesmo a gente tentando forçar e conseguindo alguma resposta dos segmentos do SEC, aí não é CEP, é o SEC, Conselho de Escola Comunidade, representação de alunos, professores, pais de alunos e funcionários, nós vimos que algumas demandas são muito sérias. Algumas até que puderam ser resolvidas lá de plano, porque nós tivemos o apoio da Secretaria de Educação, sempre esteve lá a chefe do gabinete da secretária, da senhora secretária, e do próprio coordenador da CRE. Mas aquelas que demandam mais trabalho, quer dizer, mais orçamento. Por exemplo? Por exemplo, a questão da climatização, que demanda um trabalho mais profundo, uma análise mais profunda, e aí nós esperamos que ao longo desse período aí de 2019, ou no mais tardar de 2020, que a gente tenha contemplado os anseios. Mas a questão da climatização, a questão que também depende muito da ação forte do Executivo, que é o preenchimento de cargo de professores, merendeiras. Esse é um caso seríssimo. Inclusive, eu estou fazendo parte de uma CPI para tratar dessa questão das merendeiras, porque hoje nós não temos efetivamente um trabalho de merendeira. No tempo que eu era aluno, por exemplo, merenda era merenda. O que era merenda na época? Era um mingau, era um sanduíche, era coisa que uma pessoa podia fazer para 140 crianças com uma certa razoabilidade. Hoje já mudou essa realidade, refeição, né? É um almoço. Além do de jejum, tem almoço. E o almoço demanda cortar frango, cortar carne, descascar legumes, é um trabalho mais sério. Então, a questão das merendeiras é um caso sério, além da climatização e da falta de quadro de professores. Mas também é muito séria a questão dos agentes de educação infantil, que tem uma situação jurídica ainda não resolvida, né? O Judiciário está entrando, o Ministério Público já se manifestou contrariamente à situação deles, então é uma questão que é muito demandada. Mas o que mais é nevrálgico nisso tudo é a questão da segurança. Na 6ª CRE e na 7ª CRE, 6ª, 3ª também. Mas que são aonde? 3ª no Meia, aquela área grande do Meia ali. 6ª é Pavuna, Anchieta, Ricardo Albuquerque. Sim, que abrange aquela área. Tem lá o Chapadão, então. E Jacarepaguá, onde tem a Praça Seca e a Cidade de Deus, áreas que são áreas conflagradas. Nessas três, realmente, a questão da segurança está interferindo demais. Em todas está interferindo. Ensino, mas você imagina, em dessas escolas, você tem que parar a aula toda hora, né? E aí a questão não é... A Secretaria de Educação não tem condição para resolver isso aí. É preciso um trabalho de toda a sociedade, porque a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado não está tendo solução. Eles mesmos estão... Nós estamos vendo no dia a dia aí, na televisão, nos programas televisivos, radiofônicos, no noticiário, jornal, impresso, estamos vendo que o sucesso não é aquele que é esperado por todos nós. Então, isso é um trabalho que, eu sempre digo, tudo aquilo que leva tempo para complicar,
vai levar um tempo mais ou menos igual para descomplicar. Então é um trabalho... Envolve muitos setores. Muitos setores. Porque às vezes a gente até faz a pergunta, como mudar essa realidade? Mas não é da noite para o dia que a gente sabe. Não vai ser da noite para o dia. Nós vamos fazer agora em novembro uma audiência pública específica para essa questão. Vamos chamar os atores do Estado, do município, queremos contar também com a presença da mídia, para juntos procurarmos ver que caminho nós vamos seguir. Hoje, celebrado o Dia do Professor, como é que o senhor vê e avalia aí a atual situação do professor e a mensagem que o senhor deixa aí para a gente encaminhando o finalzinho da nossa entrevista? É um dia nobre para mim, né? Eu trabalhei em escolas durante toda a minha vida praticamente. Fui professor regente durante 44 anos. Concomitantemente dirigi escola, 2 escolas municipais, ambas na 6ª CRE. Hoje a área é bastante complicada do ponto de vista de segurança pública. Então, a minha ligação ao magistério é plena. Tanto que eu fiz questão de optar por meu nome aqui, política, professor Célio Luparelli. Então, é um dia nobre para mim, é um dia que eu queria passar uma mensagem de esperança, apesar de que nós estamos vivendo momentos difíceis, seja na condição de trabalho, porque a sociedade mudou, né? Do tempo que eu era professor e diretor de escola, brincam muito comigo. Você teve sucesso porque a sociedade era outra. A sociedade ela evolui, mas nós também temos que acompanhar isso aí. Então a mensagem nossa tem que ser uma mensagem de esperança. Não há como mudar um país que não seja pela educação. Então o nosso papel, o papel de professor, é para ser um papel singular. É preciso que a sociedade compreenda isso e valorize o professor, que os governos que representam essa sociedade, eleitos por ela, também entendam isso e que a gente tenha, portanto, dias melhores. A minha mensagem, então, fica de esperança, dizendo que quando Deus veio ao mundo, veio em forma de professor. Jesus Cristo não foi mais que um belíssimo professor. Essa é a nossa missão. Com certeza. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo Dia do Professor e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito aí na área de educação para o município do Rio de Janeiro. Muito importante. Eu que agradeço e salve dia 15 de outubro. Obrigada, vereador. E por iniciativa do vereador Leonel Brizola, a questão da educação foi discutida em um debate na Câmara Municipal. A intenção do mandato do vereador é criar um fórum de debate. As políticas públicas promovidas pelo governo federal são a causa da discussão. A ideia é discutir qual está sendo o impacto delas na educação. Tem vários institutos federais e a gente necessita, de fato, esse mecanismo da educação para a cidade do Rio de Janeiro. Então, sucessivos cortes, além de afetar a nossa tecnologia, afetar a nossa soberania, diz, de fato, que país nós queremos para o futuro. Então, é um debate que a gente vai falar do governo federal, governo estadual do Rio de Janeiro e município, para saber mais ou menos um raio-x das políticas públicas e principalmente dos cortes na educação que afetam as próximas gerações. A gente tem um ministro que eu considero um acidente histórico, né? Na verdade, não consegue compreender, não está à altura do cargo que ocupa. Isso não é uma exclusividade desse ministro, mas na educação as consequências são muito graves. Não tem diálogo com a vida universitária, a vida das escolas, o que ele chama de contingenciamento, que a gente entende na prática, na ponta, como corte. É algo que vem sacrificando o dia a dia de escolas e de universidades, ele está comprometendo o futuro de um país inteiro, né? Então é importante que a gente fale sobre isso e que a gente tenha essa luta mais pedagógica de compreensão do que a gente pode fazer diante de uma situação tão dramática. Esse tema hoje é essencial, né? A educação está sendo um campo de disputa, as escolas estão sendo um campo de disputa, porque hoje, além do problema dos cortes e da falta de prioridade do governo para a educação e para a universidade, a gente tem tido essas acusações de doutrinação, censura, atentado à liberdade de expressão e que acontecem muito nas escolas e nas universidades. Então, isso é muito grave. Eu estou vindo agora de um ato contra a censura lá no CCBB, censuraram várias atividades, peças, debates. No meu caso, eu tive uma palestra censurada chamada Por que acreditar na ciência? Para a gente ver onde a gente chegou. Além do debate, foram entregues moções honrosas a professores da rede pública de ensino. A intenção é homenagear os profissionais que são exemplo para a educação. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.